De volta à reflexão do Metafísica da Saúde, novamente com a questão da cromoterapia. Gente, a cromoterapia, não podemos esquecer. O brilho das cores, não podemos deixar de lado a beleza das cores do arco-íris. Cromoterapia, que é uma técnica que é pautada exatamente na irradiação das cores, num campo energético dos órgãos, modificando a vibração, transformando as energias nocivas em potenciais elevados que são saudáveis para o corpo. Eu estou aqui ao vivo pelas ondas da Vibe Mundial e junto com essa nossa live no Insta, você pode fazer a pergunta que eu vou respondendo à medida do possível. Também estou ao vivo no telefone do ouvinte da Vibe Mundial, aqui no 31710221, para compartilhar com você de tantos conhecimentos agradabilíssimos, né? Delícia! E vamos lá compreender a nossa vida, como a gente está, como é que o corpo mostra, como as coisas acontecem no dia a dia, né? Sabe que eu tenho aqui uma pergunta feita sobre dor lombar, travou as minhas pernas. A dor lombar é uma área, aliás, a lombar é uma área muito afetada, principalmente na modernidade. Nós vivemos muito tempo sentado, correto. Os assentos, eles não são anatomicamente apropriados, correto. Mas assim, não é questão de eu estar sentado num assento que não é apropriado. A questão aí é mais profunda, metafisicamente. Eu estou ali estagnado e não estou realizando aquilo que é bom, eu gosto e tenho vontade. Não estou colocando em prática os meus talentos, meus conhecimentos, vivendo a vida, e estou travado. Não estou fazendo o que gosto. Segundo a Metafísica da Saúde, o talento das costas na região lombar é exatamente a autossustentação de fazer o que é bom. Tudodebom.com. Eu me banco, eu me sustento, eu me mantenho, eu me garanto. Eu posso, eu mereço, já fui, fiz, eu faço. Esse astral gostoso, essa consciência bem empoderada de um direito justo e merecedor de usufruir do que é bom, faz com que, segundo a Metafísica da Saúde, nós temos saúde lombar. Agora, quando mudamos essa questão, sofremos dor lombar, como uma pergunta feita por um seguidor do Insta, ou mesmo uma pessoa que nos acompanha pelo YouTube, ou também pelas ondas da Vibe Mundial, a pergunta feita sobre essa dor lombar que trava as pernas. Ao travar as pernas, nós temos a nossa mobilidade num caminho para o futuro comprometido. Mas também, para onde eu vou se nada é bom? Do que adianta eu me mover na vida, ir para tanta direção, tantas direções, para tantos lugares, se aquilo não me completa, não me preenche? Do que adianta? Né? A gente fica assim, meio que naquele estado em que, ai gente, lá na frente vou estar de mãos atadas. Não mereço fazer o que é bom. Não tenho espaço para realizar o que gosto. Vou fazer o quê? Vai ser como? Ai, ai, ai. E aí nós temos um prejuízo nessa concepção de caminho, de trajetória daquilo que é bom. Então, realmente, essa região das pernas travada mostra que a gente não está no pleno exercício do direito de fazer o que gosta durante a trajetória de nossa experiência. As pessoas fazem o que elas gostam, por que não eu me dar esse direito? Será que eu estou esperando a aprovação ou o aval das pessoas? Claro que para eu fazer as minhas coisas eu preciso estar conciliada com o ambiente, a atmosfera, o meio, até as pessoas, mas eu não posso depender do aval dela, para que elas validem aquilo que eu tenho vontade. A vontade é minha. Me permite, me dá direito, não vai atrapalhar nada daí. Então a gente realmente assume aquilo que gostamos e realizamos o que temos vontade, para a saúde das nossas pernas não travarem, né? E também da lombar, do merecimento.
cromoterapicamente falando, né? Quando a gente tem o conceito cromoterápico aplicado a isso, a gente tem exatamente essa questão da cor azul aplicada na região lombar, cria-se um campo, né, de analgesia cromoterápica na região lombar, a dor nessa região, o azul tem função cromoterápica de amenizar, projetando uma lâmpada azul, enquanto você está sentado, acomodado, põe do lado para que ela reflita, né, na região lateral. Você não tem como ficar de bruço, não dá para fazer uma aplicação você mesmo, mas está lá, sentado no computador, sentado no sofá, deixa o azul do lado, irradiando por meia hora, 1 hora, a propriedade das cores atingindo a região adoecida, vai surtir um efeito benéfico nesse sentido, ok? Vamos lá, eu tenho uma pergunta curiosa, o que significa metafísica da saúde? A metafísica remete ao que está além, meta é além, do físico, tá? Essa é uma terminologia criada por Aristóteles, que tem a sua metafísica, para reconhecer o que é essencial organizador dos processos. Então, a metafísica, ela está presente, né, na formação dos planetas, na formação, né, na própria filosofia, onde a gente busca, pela filosofia, conceber o cerne da experiência, o significado real e verdadeiro de um processo. Tá? Então, busca-se a causa raiz. Tá? E a metafísica da saúde aplicamos a causa espiritual, emocional do corpo, saúde física, doença no corpo. Então, qual é a causa emocional, qual é o talento espiritual que não estamos manifestando? Então, quando você fala em metafísica, pode ser a metafísica aristotélica, que é de Aristóteles, né, que tem uma concepção muito intensa, profunda, que é a busca do que há de essencial, cerne da questão, e colocamos da saúde, porque a gente busca essa fonte interior de potenciais latentes no ser, e na doença, os bloqueios desses potenciais, a alteração emocional, energética, tudo. Agora, não é apenas, né, aquilo que está além do físico, energético, espiritual, são presenças que cerceiam, acompanham, monitoram até a nossa experiência, mas a causa absoluta é própria. O potencial é nosso, a condição é própria. Então, quando se fala dessa causa metafísica, o pressuposto, como eu sempre coloco, é de que existe um ser detentor de potenciais, que somos, ligados a um corpo que reflete esses potenciais, e temos na vida um terreno para manifestar esses potenciais. E quando não conseguimos, bloqueamos de alguma forma, por alguma razão, geramos uma emoção complicada, conflituosa, que somatiza em forma de doença, revelando a dificuldade exatamente em lidar com essas adversidades, bloqueando as potencialidades. Muito bem. Uma questão até de vida, eu também sou psicólogo, né? E vem uma pergunta que coloca o desapego do filho para ele seguir a sua vida sozinho. Pois é, né? É bom a gente falar disso à luz da metafísica da saúde e compreendemos que o nosso filho é um ser independente à parte, não extensão nossa, como a psicanálise leva, né? Lá na questões mais infantis, intrauterino, e define que ele é uma extensão nossa. Aquilo que nós formatarmos nele não vai sair dele, ele vai ter sempre esse conteúdo nosso, porque assim ele se tornou a partir da presença dele, gestação e primeira infância que teve junto a nós. Já vemos que ele é um espírito, às vezes até mais velho do que a gente, um ser com potenciais, muitas vezes mais latentes, melhor desenvolvido, no sentido que cria-se uma condição positiva, agradável, saudável, para lidar com as questões existenciais. Então nós temos os aspectos metafísicos, lendo a questão de que cada ser é individual, ele é senhor do seu caminho, tem o direito de seguir a trajetória dele, fazer as escolhas, viver a vida dele. Você não gostava de ter direito de fazer a escolha? Você não gostaria de ter esse poder de escolha, de ter feito a trajetória? Essas escolhas sejam as boas ou não tão boas, as boas você continuava, as não tão boas você reorganizava. Essa liberdade para a vida própria. Criamos um filho e a criação desse filho faz com que tenhamos exatamente essa condição energética
espiritual e existencial. Então veja, dois seres amigos que estão vivendo uma vida próxima, hoje como mãe e filhas, mas são parceiros. Chega um momento em que o caminho bifurca e o filho precisa seguir a trajetória. Nós os acompanhamos, constituímos ele de tantas informações, tantos sensos morais, valores. É hora dele colocar em prática. É hora dele partir para a trajetória dele. E então, a cor laranja, cromoterapicamente, é uma cor exatamente desse desprendimento. Visualize uma chama alaranjada, né, como se estivesse rompendo as amarras, causando uma distância, criando, né, uma luz que floresce como o pôr do sol no caminho dele e o seu em outra direção, para que a sua vida siga numa direção e a dele que siga o coração, a oportunidade e o trajeto dele. Investimos tanto carinho, atenção, amor na formação, e se ele não deslanchar na vida, seria uma frustração, né? Porque tudo bem que ele estaria do lado, meu coração estaria afagado com a presença dele, mas havia um nível de frustração. Tanto dei a ele, cuidei dele para que ele se tornasse quem ele se tornou? Ninguém. Ele não conseguiu se tornar mais, né, do que o que a gente tem aqui. Então vai seguir sua vida, sua trajetória. Somos espíritos eternos que vamos estar eternamente juntos do outro lado, como vitoriosos e felizes que somos, né? Esse apego não faz bem nem para ele, filho, nem para os pais, né? Que realmente comprometem suas experiências, abalam suas emoções por caminhos que bifurcam durante a trajetória de vida, né? E uma coisa interessante, estão perguntando aqui também sobre os meus cursos. Ah, sim, tem curso com aula à noite, tanto cromoterapia como metafísica, tanto um quanto o outro, a metafísica ou cromoterapia, tem o que? Nós temos um fator onde a aula é dada ao vivo à tarde, e à noite ela é assistida pelas pessoas. A maior parte de quem faz o curso assiste à noite. Chega à noite, a aula sobe, está lá, você vai, assiste, já está com material de apoio, vai vendo as coisas, dá risada junto, vê o que aconteceu, acompanha, manda uma pergunta. Então são aulas ministradas à tarde, mas que podem ser assistidas à noite. E também por várias vezes, no final de semana. Então é terça-feira, teve aula do Val, chego em casa, dá licença, gente, coloca lá, aula do Val. Deliciosamente. Então, espero que você esteja comigo, independente, né, do horário que você vai assistir, porque nós temos pessoas de vários lugares, até do Japão, que tem um fuso horário bem diferente do nosso. A gente tem pessoas, né, na Europa com um fuso diferente, mas assistem no horário mais oportuno, que melhor prover, porque a aula é ministrada, interagida, gravada e depois pode ser assistida quantas vezes você quiser para acompanhar, tá? A questão da metafísica que faz uma leitura sobre obesidade. O Metafísica da Saúde, ele tem uma leitura sobre obesidade. No Sistema Endócrino, volume 3 do Metafísica da Saúde, trata do sistema endócrino e fala sobre obesidade. Nós temos 6 padrões metafísicos da obesidade, muito interessante, tá? Desde essa relação entre glândulas, né? Hipófise e também a glândula tireoide, nessa interação hormonal, onde a hipófise é estimuladora da tireoide, que ao produzir as tiroxinas, hormônios tireoidianos, determina o ritmo das atividades corporais. E quando existem alterações, né, como o hipotireoidismo, também existem alterações metabólicas. E aí nós temos uma questão metafísica de pensar demais, programar muito, ser mentalmente mega criativo, especulativo e fisicamente estagnado. Então pensa demais, executa de menos. Nós temos já uma alteração nesse sincronismo, né, da psique com a impulsividade. E aí nós temos a relação com uma das causas metafísicas. E uma outra também, né, precisamos nos proteger de um mundo que é severo, um mundo que é muito difícil, um mundo que tem uma realidade muito conturbada, né? Precisamos
nos defender desse mundo, nos proteger, né, do ataque das pessoas, nos proteger, por exemplo, das possibilidades de ser infeliz, se machucar, e criamos uma redoma protetora, como se fosse um ninho, um alojamento que nos guardasse, com essa barricada de tecido adiposo. Metabolizamos de forma que acumulamos tecido adiposo, aumentamos o peso para nos sentirmos protegidos dentro do corpo. Protegidos do quê? Aí nós temos a questão protegido dos outros, da vida, dos infortúnios, o que vem de fora, é um padrão. Ou da gente mesmo. Ai, gente, eu preciso tomar cuidado, senão eu ponho tudo a perder. Eu vou, né, escrachar. Parece assim, se eu não tomar cuidado, olha, eu vou realmente falar o que não devo e vou comprometer muito a situação. Então eu acabo criando uma situação onde eu, vamos colocar assim, reprimo o talento, né, de realmente expor no mundo e me vejo como um inimigo. Se eu abrir a boca, então, se eu abrir a boca vai sair o que não, eu vou falar o que não deve, não vai prestar, então eu transformo, né, o garfo da minha alimentação em soquete de pilão, chuchu comida para não soltar um pio, porque não vai prestar. Um outro padrão metafísico. E nós temos mais alguns, você pode consultar vídeos na internet, no YouTube, Obesidade, Sobrepeso, com Val Capelli, Metafísica da Saúde, e também ler a série, pelo menos o volume 3 do Sistema Endócrino, falando sobre peso e obesidade. E conhecer todos os padrões metafísicos sensacionais de consciência, para que a gente realmente mude o padrão e mantenha o corpo em boas condições. E saia do sobrepeso, que é uma alteração metabólica bem desconfortável, não é sinônimo de saúde, e também, né, o bem-estar nosso também fica comprometido. Então tá aí as perguntas que fizeram do sobrepeso, né? Existe um outro processo que é um mau funcionamento do esfíncter, que é incontinência urinária, ou pelo menos escape de urina, né? Porque os esfíncteres no corpo, eles são responsáveis pela dosagem, por contenção urinária, e há processos na vida decorrentes de tratamentos, medicamentos, decorrentes às vezes de cirurgias ou várias outras causas, que se tem, né, a incontinência urinária, se tem, por exemplo, escape de urina, perda de controle do esfíncter. No volume, acho que 2, eu trato do sistema urinário. E no sistema urinário tem exatamente a micção. O ato de urinar, segundo a metafísica da saúde, representa aliviar as tensões, esse alívio de tensões. Tá? Conteúdos arraigados, guardados dentro da gente, que são escoados. Tá? Fisicamente, os rins filtram, né, o sangue, removendo as impurezas, o que tem em excesso nele, e constitui assim a urina. E esses excessos são eliminados na urina. Então, excesso de preocupação, excesso de tensão, a gente fica muito apreensivo. E aí uma forma de aliviar essa apreensão é o ato da micção. Portanto, alivia a tensão. Tá? Segundo a metafísica da saúde, quando você tem esses escapes urinários, enurese noturno, né, você tem exatamente uma conduta de guardar demais as coisas, tá? Não soltar o que você pensa. É como aquela criança que faz xixi na cama, né? Fala, não assiste filme de terror, senão já vai lavar a cama, né? Por quê? Ele assiste o filme de terror, leva um susto e não grita, então ele não escoa. Ele vai na escola, leva uma bronca e não fala nada, não solta nada. Vai soltar no colchão à noite. Então essa tensão acumulada, guardada, não escoada, ela vem com esses escapes, com a enurese noturna. Uma criança está na fase, né, do desfraude e ela não consegue controlar, passa até a idade considerada pela psicologia como saudável ou esperada para o controle de esfíncter, né? E ela consiga identificar à vontade, ir ao banheiro, sem que faça no colchão à noite, né? Ou precise da fralda. Só que isso depende de um aspecto emocional, quando isso é muito tardio, não está acontecendo, que ela guarda muitas as emoções, ela guarda muitas suas tensões e não coloca. Você tem, por exemplo, nossa gente, olha, tive aí uma situação, um vacilo, um escape, né, urinário, que não me dei conta. Por quê? São tantas tensões que eu estou guardando, eu não posso falar para as pessoas sobre o que está acontecendo. Eu não posso me abrir com ninguém, porque ninguém pode saber o que está me pressionando desse jeito.
Está tudo guardado, é só comigo. E quando chegam assim, digo o que está acontecendo. Tudo bem, né? Tá tudo bem, olha. Você tem certeza? Não vai ter escape urinário depois? Não vai ter enurese noturna? Pode ver, gente, às vezes você está sonhando à noite, que está no local da natureza, aquele riacho, e aí você se prepara e começa a urinar, de repente você dá um pulo, fala, eu estou dormindo, não posso no colchão, não. Isso acontece em fase da vida em que você está guardando tudo. Você está retendo tensões homéricas. E isso está provocando, né, esse nível de tensão que não está tendo a liberação tensional. E a micção é um processo, né, que o corpo agiliza nesse sentido.